Bonsoir, bienvenue les chers amateurs de la langue française. Se você é apaixonado pelo francês, está no lugar certo. Na aula de hoje, eu vou te mostrar umas coisas que são chave essencial para você conseguir falar francês direitinho e se sentindo super à vontade no idioma. E tem uma das coisas que está aqui que, olha, eu vejo todo mundo errando. A maior parte das pessoas não sabem nem usar isso aqui direito. E hoje você vai saber não só usar, você vai sair daqui usando direito e ainda vai ganhar um presente meu no final da aula. Então, se você quer presente, fica aqui até o final da aula. Eu sou Elisa Tuchon Fingerman, franco-brasileira, faço aulas ao vivo aqui toda segunda-feira às 21 horas. Então, já aproveita, coloca no seu relógio, na agenda, para você que quer falar francês. Esse é um encontro indispensável, não só para você aprender francês, porque isso não é o suficiente, você vai ver isso na aula de hoje, mas para você ativar o francês que existe dentro de você, mesmo que você nem saiba que existe um francês dentro de você. Então, quem aqui quer descobrir tudo sobre demonstrativo, sobre possessivo, sobre essas palavras simples que você precisa saber desde o início, mesmo que você nem saiba do que eu tô falando, coloca aqui eu. Escreve só eu e aí eu vou saber. Conceição, ma belle, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu dans le cours inaugural aujourd'hui. Que s'est-il passé? Et bien. Deixa eu ver quem mais está por aqui conectado. Salut, Cacá. Salut, Noémie. Salut, Saboia Lucy. Bienvenue, tout le monde. Boa, Lúcia Bernardo tá empolgada, João Vitor tá por aqui, Alice, bienvenue Alice, je suis contente que tu sois là aujourd'hui, Julius quer também, Andrea, então vamos nessa, que a gente tem coisas para descobrir aqui juntos. Les adjectifs démonstratifs et possessifs. Que raios é isso? O que é adjectif demonstrativo, possessivo? E eu sei, muitas vezes, o fato de você ver essa nomenclatura, você já fala, ai meu Deus, a gramática, deixa eu ir embora dessa aula. E não, fique aqui, porque hoje você vai descobrir como é simples isso, quando você descobre do jeito certo, né? Em geral, existe muitas vezes, né? Aqui foi escrito tudo junto, mas chega de se confundir entre essas palavrinhas traiçoeiras da língua francesa. Se, se, mon, ma, me, ton, ta, te, tudo parece meio parecido, meio igualzinho, mas a gente vai descobrir aqui, na prática, como cada uma dessas palavras tem um significado diferente e é muito simples você usá-las assim que você passar pela nossa aula de hoje. Então, bora descobrir isso aqui. A gente vai começar com essas palavras que se chamam adjectif demonstratif. E não precisa se afligir com esse nome, aliás, você nem precisa decorar o nome, só precisa entender qual é a utilidade desse tipo de palavrinha pra gente. Demonstratif são demonstrativos, ou seja, o próprio nome já indica pra gente o que é. Um demonstrativo é algo que mostra algo. São aquelas palavrinhas que você vai usar para mostrar algo, como se você pudesse apontar para alguma coisa. Então, quando eu digo este, esta, estes, estas, mas eu tenho uma ótima notícia para você. Eu até coloquei aqui, ó, tenho uma boa notícia. Alguém aqui quer boa notícia ou você quer só uma notícia mesmo? Coloca aqui para saber se você quer ou não quer. Então, manda aí o seu coraçãozinho, manda alguma reação aqui para eu saber que você quer alguma boa notícia. Porque gramática não precisa ser chato, não precisa ser pesado. Aliás, você nem precisa pensar na palavra gramática quando você quer falar francês. O que você precisa entender é para que servem as coisas e como eu uso. Essa é a única utilidade que a gramática vai ter. Por isso que a gente não parte da gramática. E você também deveria estar aqui começando a descobrir como eu uso umas palavras para me comunicar melhor. Essa é a única utilidade. Então, o que eu vou te mostrar hoje é como você usa essas palavrinhas para expressar aquilo que você quer. O Paulo tá arrumando umas coisas ali. Então, como que você usa para conseguir se expressar, né? O Rafael tá falando, eu vou para França, tô preocupado porque eu não falo nada. Então, foca aqui, deixa de preocupação e vem descobrir aqui comigo que você vai, pelo menos, já saber mostrar as coisas, dizer o que você busca, né? Olha lá, é mais simples do que o português, como eu disse. Porque em português, eu não sei se você lembra, mas tem um monte de regra maluca.
este, esta, estes, estas, esses, estas. As palavras parecem todas iguais, a gente pronuncia essas palavras da mesma forma, tem um monte de regra que determina se está certo ou se está errado a forma que você está dizendo aquilo. Quem aqui é bom em saber se você tem que falar este ou esse? Estes ou esses? Porque, sinceramente, eu mesma, no dia a dia, eu uso tudo meio mais ou menos igual. E aí, em francês, é muito mais simples do que em português. Então, vamos descobrir. Só deixei cair um negócio aqui no chão, deixa eu tentar pegar. E enquanto eu tento pegar ce bracelet, já estou usando aqui o nosso tema da nossa aula, eu quero te convidar. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, inclusive, venha para o YouTube, porque eu estou compartilhando minha tela. E eu sei que é legal assistir por aqui, mas fora ter essa luz que está te ofuscando aqui na minha cabeça, que eu não consigo tirar, deixa eu ver se... Nossa. Você também no YouTube vai conseguir visualizar a minha tela. Eu criei aqui uns slides, e aí esses slides eles te permitem entender melhor e acompanhar melhor o que eu tô te apresentando. Então vem pro YouTube, tá bom? E se você já tá no YouTube, aproveita e aperta aqui embaixo em se inscrever, porque dessa forma você não vai mais perder nenhuma aula. Se você acabou de fazer isso, escreve aqui nos comentários enquanto eu pego meu bracelet. Escreve aqui, me inscrevi, para poder te dar as boas-vindas. Estou pegando aqui, para não perder. Alors, c'est parti! Olha só que interessante. Eu estudo francês por um aplicativo. Muito legal você ter começado falando, né? Tá querendo saber como é que faz. Eu acho que você tá falando como faz para entrar no YouTube. Se você tá aqui no Instagram e quer acompanhar a aula pelo YouTube, é só você procurar por Avec Elisa, tipo o mesmo nome que eu tenho aqui no Instagram. Pelo YouTube, você vai ver que o primeiro vídeo que aparece é o vídeo que eu estou ao vivo agora. Então, vamos nessa. Salut, merci, Alice. A Alice está empolgada. Então, tô vendo que está crescendo a galera aqui do YouTube. Então, coloca aqui já nos comentários se você acabou de se inscrever, beleza? Então, vamos nessa. Voltando aqui. Então, é bem mais simples do que o português. A gente tem 4 opções dessas palavrinhas em francês, que são as que estão escritas aqui ao lado. Ce, set, se. Eu sei, a pronúncia é idêntica, mas a forma de escrever é um pouquinho diferente. Então, se só existem 4 demonstrativos, a gente tem que entender quando é que eu uso cada um. E a gente vai começar com o mais diferentão, que é o se. Agora eu quero que você faça o esforcinho e pronuncie junto comigo. O esforcinho não é porque é difícil, porque não vai ser não, mas é principalmente porque eu sei que você precisa sair assim da sua zoninha de conforto, que acha francês lindo, mas você precisa começar a falar junto comigo. Cucu. E aí você precisa falar se. Como que eu faço esse som, Elisa? Para você fazer o som de e em francês, que é um som que não existe em português, a gente vai pensar super, Matheus, a gente vai pensar que você está falando a letra O, tá? Como se você fosse falar O, mas você vai deixar a sua língua encostando nos dentes de baixo. E assim você vai dizer se. Quem aqui quer falar se? Fala aí, repete, não é que quer, quem tá falando, né? Quem tá repetindo aqui comigo. Se. E o que significa esse se, que se escreve C-E? Tá? Lembra que a letra E em francês ela tem um som fechado, um som de E. Então, quando eu vejo a letra C com a letra E, fica se. E a gente usa essa palavrinha, que é um demonstrativo, que serve para eu mostrar alguma coisa ou para eu indicar alguma coisa, quando a próxima palavra está no masculino singular. Tá? Então, você vai precisar começar a descobrir quais são os gêneros das palavras em francês. Mas presta atenção que a gente tem aqui um detalhezinho que vai fazer toda a diferença e que vai fazer sentido também com a próxima coisa que eu vou dizer. Que é o seguinte, essa palavra precisa obrigatoriamente começar com uma consoante. Consoante, falei errado, consoante. Falei em francês, consonante. Consono, na verdade. Então, quando eu quero mostrar alguma coisa, por exemplo, a minha pulseira que caiu agora há pouco, né? Pulseira, em francês, a gente fala bracelet, que é masculino. Bracelet, como se fosse bracelete. D'accord? Então, bracelet. Le bracelet é masculino. Cucu, Dainha.
é le bracelet. Então, como que eu vou mostrar? Tipo, esta pulseira, né? Em português eu diria assim. Em francês, como a pulseira é masculino, eu vou falar ce bracelet. Ce bracelet. Percebe que bracelet começa com B, que é uma consoante. Então, por isso que eu posso usar o ce. E agora eu quero que você repita comigo. Ce bracelet. Aqui não escrevi em lugar nenhum essa palavra que eu vi aqui na minha frente, mas eu vou pegar um outro exemplo. Este copo. Como que eu falo este copo? Ce verre. Ce verre. Começa com V, como uma consoante. Ce verre. Ce verre. Vocês estão me deixando sozinha aqui ou tá repetindo junto comigo? Tomara que você não esteja me abandonando por aqui e esteja repetindo comigo, porque quem repete está provado e comprovado pelas pesquisas de Harvard que se você repetir com a Elisa, nas aulas da Elisa você vai dominar o francês. Agora, se você ficar só ouvindo, passivo ou passiva, pensando, ai, que lindo seria falar francês, mas não tá nem tentando repetir, nem baixinho, assim, bem baixinho, que só você escute, a tendência é que você fique sempre sonhando com o francês e nunca coloque em prática. Então, bora lá, repete comigo. Ce verre, ce bracelet. Então, quando a próxima palavra começa com uma consoante, e é masculina, eu vou usar ce, ce, ce. Repetir várias vezes aqui. Vamos aqui à próxima. Qual que é a próxima palavra? Se escreve C-E-T. C-E-T. Em francês, C-E-T. E olha a explicação. A gente usa esse set, a gente fala assim, ó, set. Set. Quase sete, mas esse final é mais curtinho. Set. A gente usa essa palavrinha quando a palavra seguinte é masculina. Poxa, Elisa, mas como assim? Você acabou de explicar pra gente que quando a palavra é masculina eu uso ce. Só que tem aqui a virada, que é aquela primeira palavra quando a palavra começa com uma consoante. E aqui, quando a palavra começa com uma vogal. Deixa eu achar aqui alguma. Este é o lugar. Cet endroit. Cet endroit. A palavra é masculina, lugar é masculino, se fala endroit, mas começa com a letra E e é uma vogal. Então, a gente tem ce, que é usado quando a palavra seguinte é masculina, singular, começa com uma consoante, e a gente tem cet, que é usado nos mesmos casos quando a palavra começa com uma vogal. Matheus mandou aqui, cet ordinateur, cet endroit, Joana, super. Então, ó, são vários casos, vocês podem ir colocando aqui outros casos se vocês quiserem. A Sônia colocou ce livre, ce crayon. Perfeito, essas duas palavras começam com uma consoante e são masculina. Cet arbre, uma árvore, em francês é masculino, eu falo un arbre. Então é cet arbre, esta árvore, cet arbre. E eu vou usar esse cet feminino. Malvina, esse que você mandou é diferente, porque é o feminino e é o próximo passo que a gente vai ver. Lembrando que se você está aqui no Insta, convido você a voltar aqui para o YouTube, porque aqui você vai conseguir visualizar a nossa aula de uma forma muito melhor. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e já se inscreve. Ponto importante que a Ana Luísa Vieira até colocou, e deixa eu trazer isso aqui para você também, é que quando a palavra começa não só com uma vogal, mas com um H, a gente também pode usar o set, como no caso de cet hotel. Este hotel, hotel começa com H, hotel, e eu vou usar o set, tá? Para que tem essa diferença, então? Vamos entender o uso, porque isso vai ficar muito mais simples a explicação para você. A gente usa isso simplesmente para simplificar a pronúncia, porque seria muito complexo eu falar ce hotel, ce avion, ce arbre, fica meio travadão. Então, para eu conseguir pronunciar de uma forma mais fluida, eu vou acabar usando esse set. E aí a confusão que às vezes as pessoas fazem é o seguinte, é que o som de set é exatamente o mesmo som da palavra no feminino, que é a terceira que está aparecendo aqui na nossa lista. Set, que se escreve C-E-T-T-E. C-E-T-T-E. Set, C-E, dois T's, E. Set, que é usado, então, quando a palavra é feminina. Feminina singular. E aí, tanto faz se é com vogal ou se é com consoante. E a pronúncia é idêntica à do masculino set.
tá? Então, alguns exemplos. Cette histoire. Sônia, no caso, histoire é uma palavra no feminino, tá? É uma história, ou esta história. Cette histoire. Deixa eu só falar uma coisa. Paulo, não liga, não. Obrigada. Cette histoire, cette histoire. Então, cette histoire, desta forma. Cette histoire é feminino. Eu vou usar o cette. Percebe que se eu só falar para você cette, você não sabe se é feminino ou se é masculino. Você não sabe se é C-E-T ou C-E-T-T-E. Vai depender da próxima palavra. O Wesley falou, cette construction est formidable. Ótima frase usando cette. Cette construction. Une construction, cette construction. Joana, cette fleur, cette histoire, cette boulangerie. Estou vendo aqui os exemplos que vocês mesmos estão criando. Inclusive, essa é uma ótima coisa de você começar a fazer cada vez mais para você lembrar daquilo que você cria, daquilo que você aprende, né? Não adianta você só assistir uma aula, você precisa aplicar o conhecimento. É assim que a gente transforma informação em conhecimento. Quem estiver aqui só assistindo a aula sem tentar colocar em prática, sem errar junto comigo, vai acabar perdendo a oportunidade de aprender e vai deixar isso como uma informação. E aqui um comentário para Malvina. Ce sujet est difficile. Olha só, Malvina, por que aqui é ce sem essa letra T aqui no final? Porque sujet começa com uma consoante, é masculino, mas começa com consoante. Então eu não tenho esse T aqui, porque eu não preciso de apoio para pronunciar. Ou seja, o que eu quero que você perceba é que isso é apenas uma questão de simplificar a pronúncia de algo. A gente usa também esse último aqui, que é o C. Se escreve C-E-S. Ou em português, C-E-S. E eu não vou falar esse S, eu vou falar C. C. E eu uso esse aqui, agora ficou simples, hein? Quando é que eu uso isso? Eu uso sempre, qualquer caso, quando é plural. Então, se é plural, a próxima palavra eu vou usar C, ok? Se eu não posso falar c'est drôle, porque drôle é um adjetivo. Essas palavras que eu estou falando para vocês são substantivos, são nomes. Eu só vou, não dá para mostrar este engraçado, sabe? Este engraçado não quer dizer nada. Essa pessoa é engraçada, este homem é engraçado, este menino é engraçado, este filme é engraçado. Eu preciso de alguma palavrinha aí no meio. Entendeu? Então, inclusive, se você não entendeu, coloca aqui para eu poder te explicar de alguma outra forma. Ou seja, a gente usa essas palavras demonstrativas, que só existem 4 em francês, 2 para o masculino singular, uma para o feminino singular e uma para o plural, tanto faz se é feminino ou masculino. E aí eu vou usar essas 4 palavrinhas para demonstrar algo. Então eu preciso que a próxima palavra seja um substantivo, un nom en français. E eu vou ter que olhar se essa palavra é feminina, masculina, plural ou singular. E se começa com uma consoante, se for masculina, se começa com uma consoante ou com uma vogal. Ah, Elisa, mas eu vou ter que pensar em tudo isso. Olha, sinceramente, você não vai ter que decorar isso, não. Isso é uma coisa que vai virando cada vez mais habitual para você. Então, quanto mais você usa, quanto mais você erra, mais você vai conseguir se lembrar e transformar, como eu disse, informação em conhecimento. Ces oiseaux? Exactement, Mariana. A Mariane está perguntando aqui se pode ser ces oiseaux. Pode sim. Aqui acontece uma coisa, que esse C no plural, C-E-S, quando a próxima palavra começa com vogal, eu grudo o som delas. O som fica meio grudadinho. Eu digo, então, ces oiseaux. Ces oiseaux. Alice está pedindo para eu repetir a pronúncia de set, tanto no masculino quanto no feminino, que é exatamente a mesma. Eu vou falar set, set, set. E o que eu não posso fazer é falar sete, que não é sete, tá? Não é sete, não é CT, sotu, enfim, é set. Eu paro o som na letra T. Ces chiens sont très belles. Então aqui, ó, presta atenção, esse som precisa de um T aqui no final, Polly, porque você está falando no plural, ces chiens, tá? Então aqui tem uma questão. Você colocou o C no plural, mas o chien no singular, som faltou o T para você construir o verbo. Très belle. E esse belle está no feminino. Então a gente tem uma falta de concordância na sua frase. Se você falar isso para algum francês ou para alguém que fala francês, a pessoa vai entender o que você quer dizer, mas a frase não está bem construída. E é muito bom que você tenha conseguido errar aqui para que eu possa te mostrar isso.
Então, são coisas que às vezes é só o fato de você reler, prestar atenção, que você consegue arrumar. Cet exemple, je prends ce plat dans ce placard. Placard, c'est masculin. Un placard. Cet exemple, je prends ce plat dans ce placard. D'accord? Mas você poderia falar dans cette armoire. Aí sim, armoire é feminino. Enfim. Elisa, mas você tá me dando um nó na cabeça, porque aí eu vou ter que entender o que é feminino, o que é masculino. Mas como é que eu vou lembrar disso? A gente só aprende feminino e masculino usando. Existem sim algumas regras, por exemplo, as palavras que terminam com AGE, age, são em geral masculinas em francês e são femininas em português, né? Por exemplo, uma paisagem, un paysage, uma viagem, un voyage. Mas de forma geral, muito parecido com o português, ok? Então, beleza. Olha, ces poissons étaient morts. Ces poissons sont morts. O melhor é você falar assim, sont morts. Eles morreram. Sont morts. Beleza. Agora que a gente começou a ver isso aqui, vamos dar um próximo passo? Quem que está pronto ou pronta para o próximo passo aqui nesse assunto? Que, é claro, é um desafio, um défi, como eu disse. Não adianta você ouvir a aula e não tentar se colocar em prática, em movimento. Então, eu queria que você completasse com ce, set e se. Eu falo, vou fazer assim, nananã, e aí eu falo o resto da frase, né? Para quem só está ouvindo. Mas se você está lendo, você está conseguindo ver aqui. E aí vamos completar a primeira frase, que é enfant é beau. Como é que você completa? Em português, a frase vai querer dizer esta criança é bonita. Enfant é beau. E aí, presta atenção, porque a gente tem aqui já uma dica para você não errar isso aqui, que é a palavra beau. Olha bem para ela. Tem gente já respondendo. Vai aí, coloca, dá uma pensada e coloca. Como é que você completaria? Ao invés de só pensar no som, pensa em enfant. Enfant é beau. Enfant é beau. Olha, a gente já tem de tudo aqui. Tem gente falando do se, tem gente falando do set, tem gente falando do set no feminino, tem gente falando do se. Então, vamos entender. Enfant, nesse caso, é uma palavra que está no singular. Então, a gente já descarta o plural, tá? Se não pode ser porque a palavra está no singular. E agora a gente vai olhar para o adjetivo. Porque se eu não sei se enfant é feminino ou masculino, eu vou olhar para o adjetivo. O que está escrito aqui é beau. É beau. Beau significa bonito, bonito. Se fosse no feminino, seria belle, bella, tá? Então, tararã, enfant é beau. É como se eu estivesse mostrando a criança. E em francês, a gente fala enfant, que é masculino. A palavra enfant, que significa criança, é masculina em francês. Então, a gente tem que escrever. E começa como? Então, é masculino, eu tenho que olhar de novo. Essa palavra está começando com uma consoante ou com uma vogal? No caso, você está vendo que começa com uma vogal. Então, eu preciso da consoante para conseguir pronunciar. O correto é, então, cet. C-E-T. Cet enfant est beau. Tá? Masculino. C-E-T. Cet enfant est beau. Cet enfant est beau. A segunda frase. Tadadá, maison est grande. Tadadá, maison est grande. Maison est grande. E aí, seria ce maison est grande, cette maison est grande, cette maison est grande ou ces maisons est grande. Tem vários elementos em uma frase que vão me mostrando como que eu diria, né? Como que eu completaria. O verbo nos ajuda, porque ele vai me ajudar. Salut, Radelia. O verbo vai me ajudar a entender se é singular ou plural. O adjetivo me ajuda, porque ele me ajuda a entender se é feminino ou masculino. E a própria palavra, né? Porque se você conhece aquela palavra, em geral você vai saber. Então, para quem disse set no feminino, acertou. Cette maison est grande. Presta atenção, tem gente aqui respondendo ce, mas olha a palavra grande, grande. Em francês, com esse E aqui no final, isso é um feminino. Grande, grande. Cette maison est grande. Vou escrever aqui. Cette maison est grande.
Poxa, Elisa, mas sei lá, maison, parecia mansão, mas não é, tá? Às vezes tem coisa que parece, mas não é. E aqui realmente a indicação é a letra E no final de grande, que obviamente significa grande, mas que está no feminino. Se fosse no masculino, seria grand, terminando na letra D, ok? E aí a gente tem a nossa última frase aqui deste desafio, porque esse é só o começo. Eu falei para você que no final da aula vai ter presente. Então, só para quem ficar aqui comigo até o final, vai ter a oportunidade de ter um presente. E vamos à última. Arbres sont grands. Eu coloquei o mesmo adjetivo, então vamos lá. Tadadã, arbres sont grands. Como é que você completa? Ce, set ou C? Tadadã, arbres sont grands. Galera do YouTube já tá ativa, porque eles estão vendo, né? Se você tá aqui no Instagram, já te chamei diversas vezes para ver aqui no YouTube. Bravo, Malvina Tomás, acertou. Ces arbres sont grands. Olha que curioso, árvores em francês é uma palavra masculina. Grand, grand, a gente tá em masculino, plural. Então, selecionar. Então, a gente tem aqui uma palavra no masculino, plural. Poxa, plural, você não precisa nem pensar se é feminino ou masculino, sempre vai ser a mesma. Ces arbres sont grands. Se eu dissesse grande, estaria errado? Estaria errado, tá bom? Ces arbres sont grands. Estas árvores são grandes. C, plural. Bravo! Então, espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Vamos ao próximo detalhe. Essas são as primeiras palavras que as pessoas erram muito. Mas a gente tem essas outras aqui. Adjetivo possessivo. A gente viu adjetivo demonstrativo, que serve para eu mostrar alguma coisa, para eu indicar alguma coisa. E agora a gente tem essas outras palavrinhas que também servem para eu indicar um tipo de relação específico. Que tipo de relação é esse? Então, vamos lá. São palavrinhas que indicam a relação de possessão entre elementos ou coisas. Como quando eu digo em português, a minha pulseira, o meu copo, o meu lenço, o meu cabelo, os meus olhos. Quando eu digo esse tipo de coisa, que eu usei tudo para mim, né? Eu estou marcando a possessão sobre aquilo. Mas eu poderia dizer os seus olhos, o seu cabelo, né? A gente não fala assim em português? Então vamos entender como é que funciona isso aqui. Não tem vexame aqui. Todo mundo tá certo, todo mundo tá aprendendo e isso é o que importa. Olha só, esse quadro que tá no YouTube, se você não tá lá, tá perdendo. Esse quadro é muito massa porque ele vai te dar muita percepção do que a gente precisa entender na hora de usar essas palavrinhas. E tem um desafio aqui que a maior parte das pessoas erra quando começa a aprender, principalmente quem aprende sozinho ou por aplicativos. Se esse é o seu caso, presta atenção que você deve estar fazendo errado. Então, primeiro, eu preciso saber quem possui. Essa é a primeira coisa. Como assim, Elisa? Quem possui? Tipo, eu vou falar dessa pulseira, mas eu preciso entender quem é que tem essa pulseira. Ah, você, Elisa, né? Você deve estar pensando. Então, quem possui é a pessoa que fala? Se sim, no meu caso, né? Se eu estiver falando da minha pulseira, eu vou falar, eu é que possuo. Então, eu possuo o quê? A pulseira. Eu preciso analisar dois elementos. Deixa eu tirar aqui rapidão. Eu vou precisar analisar dois elementos. Quem possui e o que essa pessoa possui. Vamos entender melhor? Quem possui? Pode ser eu, a própria pessoa que estou falando. Pode ser você, que é a pessoa com quem eu estou falando diretamente. Pode ser ele ou ela, alguém de quem nós estamos falando. Pode ser nós, tipo um conjunto entre eu, que estou falando, e você que está me ouvindo, ou várias pessoas que estão ouvindo. Pode ser vocês, em português, mas que em francês seria vous, no sentido de. Ah, a gente tem uma pegadinha aqui, que pode ser vous no sentido de você, de forma plural, ou ainda pode ser vocês, tipo, vocês que estão aprendendo. E, finalmente, a gente tem a última possibilidade, que é eles ou elas, aquelas outras pessoas de quem nós estamos falando, ok? Bom, isso são os pronomes, são as palavras que são úteis para a gente conjugar verbos, para a gente falar, para a gente se referir à pessoa certa. No caso aqui, o que a gente precisa entender? Quem dessas pessoas é que tem alguma coisa, de quem é que possui o quê? E aí, depois, eu vou olhar o que é que essa pessoa possui, tá? Então, vamos nessa. Se a gente tem je
quem possui é a primeira pessoa, ou seja, a pessoa que está falando, essa pessoa vai usar mon, ma, me. Qual é a diferença entre essas três palavrinhas? Mon é quando ela possui, eu possuo, né? Eu estou falando e eu possuo uma coisa no singular. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. Vou dar alguns exemplos para você entender. No singular masculino, comecei com o singular masculino. Então, eu poderia dizer meu pai, mon père. Eu poderia dizer meu irmão, mon frère. Eu poderia dizer também meu copo, mon verre. Ou seja, eu tenho uma coisa ou uma pessoa que eu quero mostrar a relação de possessão dessa coisa ou dessa pessoa e é uma coisa no masculino, né? Ou uma pessoa no masculino. Aí eu vou usar mon. Mas, Elisa, e se fosse no feminino? Daí eu vou dizer ma. Minha mãe, ma mère. Minha irmã, ma sœur. Minha amiga, esse eu vou deixar para explicar daqui a pouquinho. Então, até agora, o que a gente viu é que quando eu possuo algo que é masculino, eu vou usar mon, porque é no masculino singular. Se eu possuo algo que é no feminino singular, eu vou usar ma. E se o que eu tenho é no plural, tipo os meus pais, é plural, você não concorda comigo que é plural? Aí eu vou usar me. Eu não falo esse S, mas eu escrevo M-E-S. Me. Eu digo então, mes parents. Meus amigos, mes amis. E se for feminino, Elisa? Minhas amigas, mes amis. Minhas primas, mes cousines. Então a gente tem algo um pouco semelhante com o que nós vimos antes, que o plural, não importa se é feminino ou masculino, é sempre a mesma palavra. Eu vou explicar todos e depois eu volto aqui na minha explicação, tá bom? Então, ó, ficou fácil, porque eu possuo mon mamé. Se você é que possui, em francês a gente fala tu. E esse T de tu é o que vai te fazer lembrar que é ton, ta, te. O teu pai, a tua mãe e os teus pais. É assim que a gente deveria falar em português, mas a gente não fala, tá? E é isso que vai causando uma certa confusão entre as pessoas. Ó, então, se o que eu possuo, se você possui algo, o seu pai, eu vou falar ton père. O seu copo, o teu copo, eu vou falar ton verre. A tua mãe, ta mère. A tua roupa, peraí, a tua echarpe. Ah, não, peraí. A tua, o que eu ponho? Mère, a sua mãe, ta mère. A tua toalha, serviette, ta serviette. No plural, tes parents, tes amis, né? Então a gente vai usar o te. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque acho que você entendeu a lógica. O que você precisa lembrar é je vai começar com M, tu vai começar com T mesmo. E il ou elle, se quem possui é uma terceira pessoa no singular, ela vai possuir com a letra S. Son, sa, se. Que isso seria o correto em português. A gente falar, o seu amigo é o amigo de quem? Não é o teu amigo, é o da terceira pessoa, só que a gente fala errado. E é isso que causa confusão. Então, muitas vezes as pessoas falam som quando querem dizer tom em francês, falam sa quando querem dizer tá em francês, ou falam se quando querem dizer te. Ok? Vou dar um exemplo. Son père, sa mère, ses amis. E aí a gente continua. Para nous, se quem possui somos nós, aí eu vou usar notre mère, notre père e nos parents. Aqui ficou mais fácil, porque para o singular não importa se é feminino ou masculino, vai ser sempre a mesma palavrinha. Notre, nos. Para vous, mesma coisa. Votre, vos. Tá? Votre mère, votre père, vos enfants, vos amis. E para il, mesma coisa. Duas palavrinhas iguais no singular e uma palavrinha que a pronúncia vai ser igual, mas a grafia vai ser diferente no plural. Então, se quem possui são eles ou elas, eles possuem um pai, leur père. É um pai para duas pessoas, leur père. Uma mãe para duas pessoas, leur mère. Os pais deles, tipo pai e mãe deles, ou delas, tanto faz. Aí a gente fala leur também, mesma pronúncia, mas com um S aqui no final. Então, recapitulando, esse quadro é o que vai marcar para você o que é que você vai ter que lembrar. Eu tenho que saber quem possui e possui o quê.
E esse possui o quê ou quem, eu preciso entender se é feminino, singular, se é feminino ou masculino, singular ou plural. E é assim que eu vou escolher a palavrinha certa. Mas eu fiquei de te dar um detalhe a mais. É que no plural, no singular, quando a palavra começa com uma vogal, eu nunca vou poder falar ma-ami, porque fica difícil de pronunciar. Então, ao invés de eu falar ma-ami, eu vou falar mon ami, mesmo que seja no feminino, mesmo se o que eu possuo é no feminino, ok? E assim descobrimos les pronoms possessifs. Lembrete aqui, resumindo, primeiro você entende quem possui e depois você entende o que a pessoa possui. E não esqueça que ton, ta, te é da pessoa com quem eu estou falando. Se eu estiver falando de uma outra pessoa, eu vou falar son, sa, se, ok? Então essas são as regras de ouro aqui. Vamos ao desafio, le défi. Le défi est le suivant. Eu tenho aqui uma frase e eu preciso que você complete com mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se, notre, no, votre, vo, leur. Vamos ver se você prestou atenção e ativou o seu francês aqui comigo. Si j'ai un fils, c'est... Olha, si j'ai un fils, se eu tenho um filho, si j'ai un fils, c'est parará, fils. Então, eu preciso que você complete a frase com a palavrinha que marca de quem é o filho. Si j'ai un fils, c'est... A Valquíria mandou um sa aqui. Eu tô falando na primeira pessoa do singular, ó. Eu é que tô falando. Si j'ai un fils, se eu tenho um filho, é o meu filho. Como é que eu falo isso em francês? Meu filho. Eu vou precisar olhar. A galera tá acertando aqui em geral. Então, ó, se eu tenho um filho, eu que estou falando, eu continuo falando, é o meu filho. Aí eu digo, c'est mon fils. Aqui é a mesma lógica do português. Começa com M, assim como em português, meu, minha, começa com M também. Então presta atenção, quem tá mandando qualquer coisa que seja tá, tom, som, enfim, qualquer outra coisa, presta atenção, a frase, não é você que tá completando a frase e mudando a frase, é como se eu dissesse a frase toda. Se eu tenho um filho, é o meu filho. Se j'ai un fils, c'est mon fils. Mon. Fils significa filho e é masculino singular. Agora, segunda frase. Si tu as une maison, se você tem uma casa, si tu as une maison, si tu as une maison, c'est maison. Maison significa casa. Se você tem uma casa, é a tua casa. Como é que eu digo isso em francês? Si tu as une maison, c'est maison. Quero ver. C'est ma maison. Não, Dainha, porque quem tem a casa? Si tu as une maison, c'est ta maison. A frase sou eu que estou dizendo sobre você. Então, quem possui a casa? A pessoa com quem eu estou falando. Então, é ton, ta, te. Combinado? Maravilha! E aí, aqui mais uma. Se mes amis ont un chien, se os meus amigos têm um cachorro. Se mes amis ont un chien, os meus amigos têm um cachorro. C'est chien. Temos que ter uma palavrinha aqui no meio. C'est tarará, chien. Se mes amis ont un chien, c'est chien. Leur chien. Mas olha só, se mes amis ont un chien, eles têm um cachorro. Apesar dos meus amigos serem 2 ou 3 ou não sei quantos, é no plural, eles têm uma única coisa, que é um cachorro. Então esse leur é sem S. Aqui não pode ter S nesse leur. Forma de escrever aqui. É claro que o som é o mesmo, então você não precisa se preocupar na hora de falar, mas na hora de escrever vai fazer diferença. Agora eu preciso te revelar uma coisa. A gente começou a esquentar os motores aqui. E eu vou te revelar o maior erro de quem aprende o que você viu hoje. Quem aqui gostaria de ver qual é o maior erro de quem aprende o que você teve contato hoje? Esse tipo de informação com o qual você teve contato hoje.
Ou será que você quer perder tempo mesmo? Conta aqui, ó. Se você escrever eu quero, se eu tiver 20 eu quero, eu continuo, porque a gente tá com 80, deixa eu contar assim, sei lá, tem mais de 100 pessoas assistindo entre todas as redes a aula. Então, se eu tiver 20 pessoas, pelo menos uns 20%, né, das pessoas que querem continuar, eu explico para vocês qual que é o maior erro, porque você muito provavelmente vai estar cometendo esse erro também. Será que você está cometendo esse erro? Será que você vai colocar tudo a perder? Será que você vai fazer isso? A aula de hoje não é um conteúdo muito avançado de francês. No entanto, é o que marca a diferença entre pessoas que dominam a língua e pessoas que não dominam. Porque enquanto você não tiver domínio sobre isso, você não vai conseguir se sentir à vontade no idioma. E pode acontecer que as pessoas não consigam entender exatamente do que você está falando. Porque se você erra um teu ou seu em francês, isso vai fazer muita diferença. Porque eu não sei se você está falando de mim ou de outra pessoa e causa confusão. Digamos, se eu falar assim, ton copain é lá? E se eu falar son copain é lá? Eu não sei se eu estou falando o seu namorado está aqui, ou o namorado dele ou dela está aqui. Você percebe? Muda completamente o sentido. Então, se você não quer correr o risco de cometer o erro que a maior parte das pessoas comete, coloca eu quero por aqui. Ó, no YouTube a galera tá acordada. Então já tem bastante gente que mandou aqui eu quero. Vou continuar aqui te mostrando qual que é o maior erro das pessoas. E eu fiz a besteira de não baixar aqui o que eu quero mostrar. Ai, caramba, copiou um link. Não, eu não quero isso. Não quero copiar um link, quero baixar mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Qual que é o maior erro das pessoas que têm acesso a esse tipo de informação? E é um erro que muita gente comete, não só com esse tipo de aula, mas com francês de um modo geral. E eu vou te mostrar isso agora mesmo. Eu vou te mostrar isso. Resolvi fazer uma loucura, hein? Minha equipe capaz que vai me matar, mas eu vou falar. Eu resolvi fazer isso, te mostrar. Deixa eu subir aqui outro documento. Copain, copina. Copain é com A-I-N no masculino, tá bom? Que significa namorado ou namorada. Copino, namorado. Beleza. Então, o que eu quero te mostrar agora é que se você não aplicar este tipo de conteúdo, e eu vou te mostrar como é que você aplica, a tendência é que amanhã você já tenha esquecido tudo. Porque, afinal de contas, você está concentrado em 10 milhões de coisas, e se você não sabe ativar o seu francês, ativar essa informação, você perdeu o seu tempo, está perdendo o seu tempo. Como é que você pode, em 3 dias, revolucionar o seu francês? Essa pergunta deveria te ocupar. Porque é sim possível que em apenas 3 dias você consiga ter resultados extraordinários com a língua e consiga trazer essa informação como conhecimento, usar da forma correta. Quando eu digo trazer a informação como conhecimento, é usar da forma correta. E como que eu faço? Ó, pus aqui uma fotinho com a minha família, que nessa aula de hoje eu ainda vou te mostrar como você vai revolucionar o seu francês em apenas 3 dias, acelerando o seu progresso no francês, mesmo que hoje você ainda não saiba nada, quase nada, ou muito pouco, ou ainda não se sinta super à vontade. Ai, me deu uma cãibra, gente. Mas será que isso é possível mesmo? E coloquei aqui, ó, Elisa, com a cara que você deve estar fazendo nesse momento. Ai, preciso esticar minha perna, gente, me deu uma cãibra. Tentando aqui, acho que deu. Com a cara que esqueci o que eu tava falando, com a cara que você tava fazendo, que você deveria estar fazendo, mas assim, 3 dias para revolucionar o francês, essa Elisa é mesmo bem exagerada, né? E olha, para te provar que eu não sou exagerada, eu vou embasar o que eu quero te contar aqui, cientificamente. Eu vou te falar a verdade, eu também tinha as minhas dúvidas até eu começar a participar de algumas imersões. Alguém aqui já participou de uma imersão na língua francesa, por exemplo? E por que que uma imersão na língua francesa faz tanta diferença? E como é que você pode participar ainda hoje, ter certeza que você pode participar de alguma coisa como essa? A Cecília já até sabe. É o seguinte, ó, essa pirâmide que tem aqui, eu adoraria que desse para eu mexer aqui no meu slide, mas não vai dar. Mas essa pirâmide que está aqui do meu lado, aqui, para quem está no YouTube, ela foi criada por um estudioso que chama William Glasser. William Glasser, ele estudou a vida toda como que a gente retém informação.
Hoje eu acabei de te dar uma aula completa com 2 assuntos super fundamentais da língua francesa. Mas o que de fato vai fazer você conseguir usar isso de forma correta não é a aula em si, é o quanto você aplica disso. Porque só a aula, ela é o topo da pirâmide, não é exatamente o topo, mas quem só lê informação, quem só lê, vai conseguir reter 10% da informação. Quem só escuta, então se você ficou aqui na aula só ouvindo a aula, não tentou fazer uma frase, não repetiu comigo, não fez nada, você vai reter 20% dessa informação. Perdendo seu tempo, né? Quem lê e escuta, retém 30%. Então você está lendo aqui no YouTube o que eu estou te mostrando e você está escutando. Você está retendo só 30%. 70% do que você viu, você já vai esquecer daqui a pouquinho. Agora, se você assiste, ou seja, se você vê na prática alguém usando aquilo, você vai reter 50% da informação. E o ponto de virada está aqui. Você consegue reter 70% da informação se você interage, se você ativa, se você usa, se você tem pessoas com quem você pode praticar. Se você não sabia disso, eu quero que isso vire um mantra na sua vida. Não adianta você ficar sempre esperando, o dia que eu falar francês, se você não faz nada para ir atrás, se você não interage, se você fica, desculpa, mas se você fica no seu aplicativo. Porque o seu aplicativo de celular, ele pode ser divertido, ele pode ser legal, tem gente que fica frustrada se fica uns dias sem fazer, mas ele de fato não vai fazer você falar e se sentir à vontade no idioma. Você precisa interagir com pessoas. E aí você pode me dizer, mas eu não tenho com quem interagir, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que fale francês. E aqui tá o que eu quero te mostrar hoje. Como é que você pode interagir, trocar, experimentar, viver uma experiência real na língua francesa? E essa experiência se chama Viva le Français. Não adianta, você não vai lembrar da língua francesa se ela não for útil para você. Você precisa usar a língua. E o ideal seria que eu conseguisse garantir para cada pessoinha a possibilidade de experienciar, assim, de um dia cair de paraquedas em um país de língua francesa. Como, infelizmente, eu não posso fazer isso. Não posso pegar você hoje no seu cotidiano e te jogar na França ou em um país de língua francesa. O que sim eu posso fazer é fazer a França vir até você. Quem aqui quer saber como é que a França pode chegar até mim? Ou a língua francesa, a cultura francófona pode chegar até mim? Até você, no caso, né? Se você quer saber, põe aqui oui ou sim, isso aqui. E eu vou te mostrar exatamente como que você pode, em apenas 3 dias, não só conseguir usar corretamente essas coisas que eu mostrei, mas mais do que isso, se sentir à vontade na língua, mesmo que você ainda fale muito pouco de francês. Mesmo que as suas únicas interações até o momento tenham sido apenas com seu aplicativo do celular. Como é que você pode dar o próximo passo? E aqui, vamos lá. O que em geral as pessoas fazem? Elas estudam anos e mais anos de francês. Com sorte, algum dia elas vão para um país de língua francesa numa viagem, por exemplo. E chegando lá, elas levam um choque. Elas vão passar uns 7, 10 dias por lá. E elas levam um choque de realidade, tipo, nunca teve a possibilidade de interagir tanto em francês e acabam ficando quietas por muitos dias. Quando faltam uns 2 dias para ir embora, pum, bate aquele arrependimento, aí a pessoa começa a se arriscar um pouco mais, começa a tentar falar, enfim. E aí nessa situação, ela se dá conta que a viagem está acabando. Não é isso que acontece? Para que você nunca precise passar por uma situação como essas e nunca precise se arrepender de não ter interagido com as pessoas em francês, eu criei a oportunidade de você participar do Vive le Français. E o que é o Vivre le Français? Aqui está escrito, mas é Vive le Français. É uma forma de você mergulhar em uma situação que vai te dar um tempo de imergir na língua francesa. Não adianta só você ficar ouvindo francês. Você vai ter a possibilidade que eu te pegue pelas mãos e literalmente encostando mão com você e te ajude nesse percurso de você destravar completamente a sua língua francesa, a sua capacidade de se comunicar. Você vai ouvir francês, você vai interagir em francês, você vai experimentar coisas em francês. Como é que é possível? Você vai descobrir. E tudo isso em 3 dias na cidade de São Paulo, para você vencer os bloqueios que existem em você ainda com a língua francesa. Então, 3 dias de imersão, deixa eu explicar aqui melhor, dias 4, 5 e 6 de novembro.
É uma imersão que eu resolvi abrir para você, que não necessariamente é meu aluno ainda, mas para você conseguir viver a língua francesa. Serão 3 dias de imersão na língua francesa, na cidade de São Paulo, com aproximadamente 120 participantes, mas com espaço para cada um, para cada necessidade. Se você não fala francês direito, mas quer falar, esse espaço é para você também. Nessa imersão, você vai ter material especial do evento, você vai ter coffee break francês, então você vai poder experimentar os sabores da França, e você ainda vai poder ter experiências únicas que só quem for na imersão é que vai. Todos os professores do francês ativo estarão presentes e você vai ter a oportunidade de conhecer outras pessoas que também falam francês. Que massa, Polly! Vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ser incrível. Ó, os ativadores estão empolgados, já estão esperando por vocês. E tem gente vindo do Brasil todo. Então, eu não moro em São Paulo. Quem aqui é ativador ou ativadora ou perfeccionar, perfeccioneuse e está vindo de algum lugar? Fala assim, eu vou e põe de que cidade ou de que lugar você vem. Porque essa é uma oportunidade que não vai se repetir. Uma oportunidade de Le Brésil être vécu en français. O Brasil vai virar em francês, né? Se isso for possível. São pessoas, então, do Brasil todo, e como daqui a pouco vocês já vão ver aqui o pessoal falando que vem viver a língua francesa, e não é só isso. Existem bônus especiais, presentes especiais. Se você realizar hoje a sua matrícula, mesmo que você, olha lá, Washington vem de BH, vai ser muito massa. Mesmo que você hoje não seja um ativador ou uma ativadora, estou abrindo essa oportunidade de você entrar e participar da nossa imersão, que vai ser incrível. E agora eu vou te explicar como é que você faz, né? Nós estamos nos últimos dias do primeiro lote. É tipo show, sabe? Que entra, tem alguns lotes diferentes. O evento é nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Mas, na quinta-feira, meia-noite de quinta-feira, a gente vai virar para o segundo lote. E antes de virar, eu resolvi abrir essa oportunidade para você. Para você ter a oportunidade de entrar, de participar da imersão, de participar como se você fosse um aluno normal meu, tendo direito a experimentar o croissant mais francês da cidade de São Paulo, conhecer gente que fala francês, ganhar o material especial da imersão, tudo isso, você podendo viver o francês junto com a gente. E aí, o primeiro lote está acabando. A gente tem poucas vagas. E se você não quer deixar mais passar, se você não quer mais correr o risco de não conseguir se comunicar em francês, de se sentir sempre desavontade, de sempre ficar tentando decorar aquelas frases do aplicativo, do que quer que seja, e você não consegue usar o francês, esse é o momento da virada. Esse é o momento que você tem que tomar a decisão. E se você fizer isso até hoje, meia-noite, eu ainda te dou uma garantia não, uma condição especial. Deixa eu explicar para você como é que funciona. Se você se matricular hoje, ou ainda nesse primeiro lote, e você ainda não é ativador, você não é perfeccionar, eu vou ouvir você, vou ter a possibilidade de te ouvir, de ver qual que é o seu nível de francês, e eu vou te dar 1 mês de acesso ao programa mais indicado, um dos meus programas mais indicados para você poder entender como é que funciona e se preparar durante esse mês antes da nossa imersão. E aí, a gente está no primeiro lote. E o primeiro lote, para quem não é ativador, se você é ativador, se você é perfeccionar, se você faz parte da família, lembra que tem uma condição especial. E aí você pode procurar o suporte que a gente te ajuda, só lembra que quinta-feira, né, meia-noite de quinta-feira, a gente muda o lote, vai para o segundo lote. Ou seja, que o preço vai subir. Não digam depois que eu não avisei, o preço vai subir. Mas dentro desse primeiro lote, se você não é meu aluno, não tem nenhum dos meus programas, acabou de me conhecer, você vai ter a possibilidade de participar desses 3 dias de imersão pelo valor de 1.997, ou então 12 parcelas de 197,56. Você pode fazer isso até quarta-feira, 23 horas e 59 minutos. Aqui, segunda farei, ó, eu avisei os meus alunos e estou fazendo isso, hein? Lembrando que você tem 7 dias de garantia, então você pode comprar hoje, você tem 7 dias e tem muitas pessoas, centenas de pessoas que já vão participar da nossa imersão.
São possibilidades de conexão, possibilidades de você conhecer pessoas na sua cidade, perto de você, com interesses parecidos com os seus. Para você se matricular, se inscrever, vou deixar o site aqui. Só escrevendo aqui que eu não tinha escrito. Quer falar alguma coisa, Paulo? Sim, o Paulo está me falando para falar para você que esse é o único evento desse tipo no Brasil. Não existe nada parecido. E eu não sei, sinceramente, se isso vai se repetir. Então, esse é o link aqui. Você encontra todas as informações na página. E você consegue se inscrever. Oi, Paulo, fala mais. Sim, o Paulo está me pedindo para eu explicar para vocês porque que o primeiro lote já está acabando, né? E, na verdade, esse primeiro lote está acabando porque eu priorizei, né? Abri primeiro para os alunos, para os meus alunos de todos os meus programas, e eles já praticamente lotaram aqui o primeiro lote. Então, é super importante que você faça isso hoje, o quanto antes, porque se você deixar para depois, eu nem consigo te garantir que a gente ainda vai ter ingressos dentro desse primeiro lote. Para você se inscrever, você vai preencher dentro dessa página. Se você estiver aqui no Insta, merci, Michel, manda uma mensagem. Se você estiver aqui no Insta, eu vou colocar já nos meus destaques, não, lá no meu, como é que fala? No meu link, vou colocar o link. Se você não, você pode me pedir também para eu te mandar uma mensagem com esse link para você poder clicar, porque aqui você não vai conseguir. Eu até vou escrever, mas você não vai conseguir clicar. É www. E se você é uma ativadora e quer garantir a condição especial, né? Que quem é ativador e ativadora tem mais de 50% de desconto, estava fazendo os cálculos aqui, mas é mais de 50% de desconto, aí você já sabe que é só você mandar uma mensagem para o suporte. Francês ativo. francêsativo.com.br/Vive le français. Vive. Estou só escrevendo aqui. Vive le français. Pronto. Esse aqui é o link, então, se você está aqui no Insta, anota isso aí e entra também. Bonsoir, Sonia, bisous, à demain. Alice, je veux te voir à notre immersion. Quem aqui vem para a imersão, já manda aqui um eu vou, para que eu possa saber que a gente vai poder se encontrar, tirar fotos juntos, falar francês, ter acesso a tudo que a língua e a cultura francesa tem a te oferecer. Foi realmente tudo que eu e minha equipe a gente está fazendo para fazer com que o francês chegue até você. Você não precisa necessariamente ir para a França. Você consegue fazer um intercâmbio aqui. E eu esqueci de falar alguns detalhes importantes, né? A gente tem certificado final, então comprovação de horas, tudo isso que você pode precisar mostrar na universidade. Tem um grupo de WhatsApp também super animado. O pessoal já está até combinando de se encontrar em diversas cidades do Brasil antes do evento. E você consegue participar desse grupo e participar da preparação toda. Minorbertino, sim, super ótimo para você. Mesmo que você esteja começando agora, em um mês você tem tempo suficiente para estar pronta para o evento daqui a um mês. Salut, Dina Oliva, merci! Oraide, de novo, o pessoal que vem, olha que maravilha. Muito feliz de saber que eu vou encontrar vocês. E é uma oportunidade que eu realmente não sei se os outros lotes eu também vou abrir a possibilidade de você entrar. E se você ainda tem alguma dúvida, a única coisa que eu te digo é: a gente nunca se arrepende daquilo que a gente fez. A gente se arrepende amargamente daquilo que a gente não fez na vida. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que depois você vai pensar, por que eu não fui na imersão? Porque você vai ver o que vai acontecer e o que vão viver as pessoas que vão vir. Voilà! Agradeço demais a todo mundo que esteve aqui esta noite. Bisu! E não esqueça,
Ativar o seu francês é a sua busca. Se você quiser ficar aprendendo conteúdo, você vai virar um lixo, um depósito de conteúdos e não vai saber como aplicar e como usar isso depois. Un grand merci, bisous, tchau, tchau. Bisous.